Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou Ismael Oliveira, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. O vídeo de hoje foi sugestão de um inscrito. Eu achei bem relevante que eu trouxesse esse vídeo aqui para o canal para a gente ver qual o pensamento de pessoas que são crentes, pessoas que têm uma crença em Deus e o que eles acham do contrário, do que eles acham de pessoas que não tenham essa crença. E o que eles acham dessas ideias. Esse vídeo ele é um vídeo bem curtinho aqui do short do YouTube. E para ser sincero, eu não sei quem é o autor do vídeo. Eu acho que também é até irrelevante aqui para o que a gente pretende fazer aqui no vídeo. Tanto faz saber quem é ou não. O mais importante é a gente trazer os argumentos dele à tona, né, e tentar responder esses argumentos. O vídeo, como eu já falei, ele é bem curto. Eu vou dar o play no vídeo e vou parar em alguns momentos que eu achar que seja relevante para a gente rebater. O nome do vídeo é Ateísmo é uma ideia suicida. A gente vai entender por que esse autor, né, por que esse rapaz tem esse pensamento. Eu não sei qual é o Deus que ele defende, então fica um pouco difícil para a gente tentar rebater assim na questão do Deus. Porque existem milhares de ideias de deuses diferentes, não é apenas uma ideia única. E como a gente não sabe especificamente qual é o Deus que ele defende, fica muito difícil da gente abordar. Mas eu vou partir da premissa que ele seja cristão, baseado apenas em probabilidade. Já que ele é um brasileiro e que a grande maioria do brasileiro é cristão, existe uma probabilidade bem grande que ele também seja. Eu vou partir dessa premissa para que a gente tenha um contraponto para poder tentar rebater alguns argumentos que ele vai levantar nesse vídeo. Eu vou dar o play e vou parar em alguns momentos aí para a gente ver se faz sentido. Para mim, o ateísmo é um pensamento suicida. Isso é exatamente o que eu falei com uma psicanalista que me contou a história de um paciente que fez uma sessão. Ele era ateu, ele tinha acabado de sair de um relacionamento de anos com a menina lá e ele estava super triste. E eu falei com ela, cara, pra mim não tem o menor sentido ele ficar triste. As emoções dele não importam pra nada. Por ele ser ateu, ele acredita no evolucionismo. E o evolucionismo prega que a gente veio do nada cósmico, explodiu do nada, ninguém consegue explicar como é que aconteceu isso. A gente veio de uma ameba e tal, que aí veio o macaco, que o descendente do macaco virou a gente. Então as emoções dele não importam pra nada, ele veio do além, vai voltar pro além. Tudo que ele passa nessa terra não importa pra nada. Então qual é o sentido de você sentir uma emoção nessa vida? Vamos lá, né, pessoal? Vocês percebem que ele tem pensamentos diferentes. A concepção de ateísmo, na visão dele, é totalmente diferente do que é o ateísmo. Primeiro, ele coloca o ateísmo em uma caixa, onde, para ser ateu, você tem alguns pré-requisitos. Primeiro, o ateísmo é algo bem simples. É você negar a preposição que Deus ou deuses existem. Simples. Acabou aí, não tenho mais pré-requisito nenhum. Se você não acredita em divindades, em deuses, Deus ou deuses, você pode ser considerado ateu. Você não tem pré-requisitos além disso para ser considerado ateu. Ele fez uma análise aqui colocando que para ser ateu, logo você também tem que acreditar na teoria da evolução, na teoria do Big Bang, e colocou essas condições. E, como a gente sabe, o ateísmo não tem isso. É bem simples. Você pode ser ateu e corroborar e acreditar na teoria da evolução, sim ou não. Não vai fazer diferença em você ser considerado ateu. Agora, existem diversas evidências que corroboram que a evolução é algo correto, é algo que tem evidências para a gente pensar e acreditar nessa teoria. É bom você colocar aqui, né, é bom você trazer aqui à tona que a palavra teoria em ciência ele tem um peso gigantesco. Não tem o mesmo peso que você usa no vocabulário aí cotidiano. Para algo se tornar teoria, vai passar por muitos processos de pesquisas. O método científico é usado ali para tentar a todo momento refutar o que está sendo dito. E a teoria da evolução ela é bem aceita e tem
toneladas e toneladas de evidências. Mas o ponto não é esse, né? Você pode ser ateu e não acreditar nisso também e não vai mudar muito o fato. Você pode ser ateu e não pensar na teoria do Big Bang, não só tem essa ideia, não só tem essa tentativa de explicar como o universo se tornou o que é. Então, você não tem obrigatoriamente que defender isso também para ser ateu. Você defende se quiser, é algo livre. O ateísmo ele não tem ali um dogma com regras que você tem que seguir ali, com líderes que você tem que obedecer ou algo assim do gênero. Para ser ateu, como eu já falei, você nega a preposição que Deus existe, pronto, ponto. Por N motivos você pode chegar a essa conclusão que Deus não existe. Você pode estudar filosofia, você pode se aprofundar no estudo das religiões, você pode a cada momento conseguir mais e mais conhecimentos para ter fundamentos, né, para debater e dizer por que você é ateu. Como você também pode não ter estudado nada e apenas não acredita e também é ateu. Então isso vai de cada pessoa, é particular. Aqui o que dá para entender aqui que ele defende que o ateísmo é uma ideia suicida? Que não faz sentido um ateu ter sentimentos porque a vida é finita. Para ele, a ideia de algo ser finito tira o sentido. Para ele, se algo não for eterno, logo não tem motivo e não faz sentido viver aquilo. Basicamente é isso que ele defende. E como a grande maioria, pelo menos boa parte dos ateus, pensam que não há vida eterna, que não há Deus, né? Principalmente a gente já não acredita que existe Deus. Com a ideia de Deus, principalmente o Deus teísta, o Deus cristão, que eu presumo que seja o Deus que ele defende, eles respondem essa finitude da vida com a ideia de que tudo vai prolongar, que essa vida não é o fim, que você vai ter uma vida eterna num suposto paraíso. Para ele, você prolongar algo ao infinito é algo que tem sentido. Acho que ficou bem claro aqui, ficou bem fácil de entender. Mas aí a gente tem que analisar o que é ter sentido. Primeiro a gente vai ter que analisar as ações. Eu acho que para algo ter sentido, você tem que ter uma finalidade. Você escolher uma finalidade, um objetivo, é um sentido. Essa finalidade ela tem que ser pelo menos alcançável. Se for uma finalidade que você nunca vai conseguir alcançar, é meio irracional. E essa finalidade ela tem que ter algum valor. Eu vou dar um exemplo. Será que se eu pegar e começar a chutar a parede, isso é uma ação. Eu vou estar cometendo uma ação. Essa ação ela faz algum sentido para você? Chutar a parede sem motivo algum? Você vai falar, isso é um motivo irracional. Isso é uma ação irracional. Sem sentido algum. Acho que a gente vai concordar nisso. Se eu pegar essa mesma ação e eu prolongar essa ação ao infinito, ela vai deixar de ser sem sentido e vai ter um sentido a partir de agora? Então, fica bem fácil você entender por que as pessoas defendem uma ideia de Deus. Porque, para elas, se não tiver um Deus que garanta essa vida eterna, logo a vida não faz sentido. Fica bem fácil você entender esse ponto de vista dos religiosos. Para eles só faz sentido se houver um Deus que garanta a permanência eterna dessas pessoas. A gente também pode se perguntar se a vida faz sentido, agora, porque o fato dela ser finita tira o sentido da vida? Porque é tão importante que as pessoas lembrem de você. Se você analisar, se a gente fizer um simples questionamento, sei lá, um raciocínio, uma reflexão, digamos que o que você faz hoje não vai ser lembrado daqui 300 anos. O que tem de tão importante nessas pessoas no futuro lembrar de você que vai dar sentido ao que você faz hoje, ou tirar o sentido do que você faz hoje? Por que ser eterno? Porque durar toda a eternidade vai trazer sentido
por seus atos atuais. Então, se algo tem sentido, não é porque vai acabar que vai tirar o sentido disso. E se não tem sentido a vida, não é prolongando essa vida até o infinito que vai trazer sentido. Então, esse ponto de vista defendido aqui pelo religioso é bem fácil de responder. Não é porque existe uma ideia de um Deus que vai prolongar essa minha vida eternamente que vai trazer um sentido. Você mesmo vai ser capaz de escolher os seus objetivos e colocar sentido na sua própria vida. Não vai ter necessidade de seres externos para dizer isso para você. Eu vou continuar no vídeo dele e vamos deixar ele concluir, já que o vídeo é curtinho mesmo. Que não tem propósito. Tá, mas por que o ateísmo é suicida? Eu acho que você já chegou na conclusão que nesse mundo a gente tem muito sofrimento. Por que eu vou passar por todo esse sofrimento se eu posso só antecipar o meu destino como poeira cósmica? E aqui a gente encerra o vídeo dele, né, bem curtinho. Mas é um vídeo que traz reflexões filosóficas. Então, ele defende que, pelo fato de algo ser finito, de algo acabar, não faz sentido ser vivido. Será que você corrobora com isso? Vocês vão entender que o ateísmo não tem nada a ver com isso. O ateísmo nem se propõe essa discussão filosófica. É apenas a negação de uma preposição. Mas você pode, sim, fazer essas reflexões filosóficas sem depender do ateísmo. Você pode ser ateu e fazer as reflexões, mas o ateísmo não está ligado diretamente a isso. Ele defende que, pelo fato de algo acabar, logo não pode e não faz sentido ser vivido, né? Eu já penso o contrário. Pelo fato de algo acabar, pelo fato da gente ser os únicos animais aqui no planeta, né? As únicas espécies a saber que iremos morrer, eu acho que isso é que torna essa experiência algo único. É você viver como se fosse o último dia a todo momento. É você se preocupar com algo que você pode mudar e não perder tempo se preocupando com coisas que você não pode mudar. Vale a pena ser vivido, sim. Não tem essa... porque vai acabar, logo eu vou ter que encurtar isso. Então você vê que o que é o pensamento suicida é esse pensamento que o religioso tem. É um suicídio filosófico. Porque ele deixa de raciocinar, ele deixa de questionar as coisas simplesmente para aceitar o salto da fé. Ele pula utilizando a fé, que para ele essa vida não faz sentido, porque a vida que faz realmente sentido, algo que vai importar, é uma vida depois da morte. Algo que você nem tem certeza que se realmente acontece ou não, se não tem evidências disso, você não tem um único evidências que isso vai acontecer. Então, o único suicídio que eu estou vendo aqui é o suicídio filosófico do religioso, né? Que dá esse salto de fé tão grande, tão gigantesco. Ao invés de refletir, ao invés de questionar o que a religião fala, ver se faz algum sentido, ele faz essas conclusões sem sentido nenhum, baseado apenas em fé. Eu acho que esse vídeo trouxe muitas questões aqui para a tona, né, para discussão. Acho que foi interessante, mas esse vídeo dele não faz sentido, né? Você não pode ligar ateísmo com pensamentos de nenhum tipo. O ateísmo é algo bem simples, é só a negação de uma preposição. Mesmo a visão nihilista da coisa, né, que eu também me considero um nihilista, também não fala nada que você tem que abreviar sua vida. Você tem que ser aquele nihilismo de superação. É você ter consciência do meio que você vive, pelo menos, nem que seja limitada àquela realidade, né? Você tem um conhecimento limitado dessa realidade, mas mesmo assim, é você viver da melhor maneira possível, da melhor maneira que dá. E não trazer esse tipo de argumentos aqui que você vê que não faz nenhum sentido quando você vai questionar um pouquinho mais, né? Esse é o vídeo de hoje. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês. O que vocês acham desse tipo de pensamento? O que traz sentido à vida? É a ideia que existe um Deus que vai te levar para um paraíso eterno? E se você analisar a ideia do inferno eterno também?
E aí, o sofrimento eterno vai trazer sentido para você? Então é isso, né, meus amigos? O vídeo hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam, essas coisas normais aí dos vídeos. Valeu, pessoal!